Em 2011, quando eu ainda trabalhava no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu tive o prazer de participar de uma auditoria nos contratos de pedágio do Estado. Eu me lembro bem, foram praticamente 6 meses dentro do Departamento de Estradas e Rodagens, ali na Avenida Iguaçu, analisando documentação, planilhas, conversando com os servidores, e a nossa equipe, inclusive, foi a campo visitar o lote escolhido para dar início aos trabalhos. Naquele momento era o lote 3, o lote da Ecocataratas. E o resultado daquele trabalho apontou um fortíssimo desequilíbrio que beneficiava a empresa. 32% de desequilíbrio na tarifa, o que significava, em valores de dezembro de 2010, 350 milhões de reais que a empresa absorveu a mais do que deveria. E isso levando em conta os critérios originais do contrato, que eram extremamente benéficos às empresas, porque foram firmados numa época em que a economia do país era completamente diferente, o risco do país era muito mais alto, a taxa Selic era muito mais alta e, portanto, era necessário pagar mais para atrair o investimento no país. E a gente não entendia por que aqui o Estado não fazia nada, porque o Estado não fazia cumprir os contratos, porque o Estado também sabia desse desequilíbrio. É verdade que os contratos são complexos, mas, ainda assim, são contratos, são instrumentos contábeis, que, portanto, podem ser representados em números e se chega às conclusões necessárias. E mais surpreendente ainda foi a proposta, tempos depois, do Estado do Paraná, de prorrogar os contratos de pedágio do Paraná por mais 20 ou 30 anos. Isso fazia menos sentido ainda, porque nada justificava essa medida. Os contratos eram extremamente desequilibrados, estavam envolvidos em centenas de ações judiciais e, certamente, prorrogá-los sem licitação, além de prejudicar o bolso do paranaense, acabaria levando os contratos ao imbróglio jurídico muito maior. A Operação Lava Jato talvez tenha explicado por que nada foi feito pelo Estado do Paraná. E é preciso também destacar quem lutou contra a prorrogação dos contratos de pedágio, e houve vários dos senhores aqui que participaram de uma frente parlamentar contra a prorrogação dos contratos de pedágio, que rodou o Estado do Paraná. Eu gostaria de destacar também o papel importantíssimo desenvolvido pela FIEP, que liderou a sociedade civil nessa luta, o papel de várias entidades da iniciativa privada, em especial a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, que levantou um grandíssimo movimento contra a prorrogação dos contratos de pedágio, porque sabia dos grandes problemas que havia nos contratos do Paraná. A Justiça certamente vai cuidar das consequências desses graves problemas envolvendo as nossas concessões. É possível, inclusive, que, numa segunda ou uma terceira fase, agentes de fiscalização acabem sendo presos pela Justiça Federal no Paraná. Mas o que cabe a nós, deputados, fazer nesse momento? Me parece, deputado Arilson Chiorato, o senhor já falou desse assunto também, que o primeiro passo é fiscalizar as obras que ainda estão previstas no contrato. Os nossos contratos terminam em 2021, portanto, como bem lembrou o subtenente Everton, nós temos 3 anos na prática, porque temos um ano cheio ainda de 2019 e os contratos terminam em 2021. Em segundo lugar, nós precisamos pensar num novo modelo de concessão que evite os erros cometidos por esse modelo de concessão. Ao longo dos anos, especialmente na União, já se avançou por terceira ou quarta geração de contratos de concessão muito diferente desse nosso do Paraná. Na semana passada, eu fiz um pedido para o governo, que gentilmente foi respondido em um dia, perguntando quais obras ainda estão previstas nos contratos de concessão. No lote 1, na Econorte, região de Londrina e Norte Pioneiro, ainda temos 34,3 quilômetros de duplicações pela frente, 4 intersecções a serem feitas
e 1,3 km de terceiras faixas. No lote 2 da Via Par, que sai de Maringá, vai até Paranavaí, vai de outro lado até Cascavel, temos 16 quilômetros de duplicações e ainda pela frente o contorno de Arapongas, de Jandaia do Sul e uma interseção. No lote 3 da Ecocataratas, temos 0 quilômetro de obras para serem realizadas. De longe, o pior contrato dos pedágios do Paraná, penalizando em muito o oeste do Paraná. No lote 4, Caminhos do Paraná, que vai de Guarapuava a Araucária, 71,3 km de duplicações pela frente, 26 km de terceiras faixas e 2 interseções. Lote 5, Rodonorte, Apucarana, Curitiba, 100 km de duplicações pela frente. E esse lote é em especial muito caro para mim, porque eu já o andei talvez mais de 1000 vezes de carro. E, por fim, o lote 6, Ecovia, Litoral do Paraná, 0 km pela frente. Eu já vou lhe conceder uma parte, deputado Márcio. Em relação ao novo modelo de concessão que nós temos que adotar, o primeiro passo é definir se os novos contratos vão ser conduzidos pelo Estado, pelo Paraná ou pela União. E a informação que eu tenho é que o Estado do Paraná não vai conduzir a nova licitação, por conta de uma determinação da União, que é dona de quase a totalidade dos trechos pedagiados. E é difícil se impor diante da União depois de um passado tão problemático com os nossos contratos. Acho que o Estado do Paraná perdeu a credibilidade de reivindicar o direito de tocar os seus contratos. Mas, estando a União à frente, é preciso que nós, deputados, tenhamos muito claro que o novo modelo precisa ser fiscalizado e é preciso lutar por ele. O que se alega hoje em dia, por exemplo, é que não vai haver disputa da tarifa no momento da licitação e que vai vencer a licitação a empresa que oferecer o maior valor numa espécie de leilão. Existem problemas com isso, especialmente se os recursos não ficarem no Paraná, mas forem por um fundo nacional. Nesse cenário, tanto a tarifa não vai diminuir, como a gente quer, quanto as obras nas pistas, seja nas rodovias pedagiadas ou em outras rodovias do Paraná, não vão acontecer na quantidade que a gente queria. Por favor, deputado Márcio Pacheco. Deputado Homero, eu faço apenas questão de fazer algumas considerações, até para corroborar com o vosso pronunciamento, e a importância de que a população do Paraná saiba da importância que tem a presença de Vossa Excelência nessa casa. Porque, de fato, eu acompanhei bastante de perto o seu protagonismo, tanto no Tribunal de Contas, quanto depois nessas andanças que foram feitas pelo Paraná para denunciar esse crime que foram as concessionárias de pedágio aqui no nosso estado. Inclusive, lá em Foz do Iguaçu, quando Vossa Excelência fez uma grande explanação, convocada pela SIC, pelo Oeste em Desenvolvimento, e também em parceria com a Frente Parlamentar contra os atuais contratos de pedágio, que foi organizada aqui nessa casa, e nós estávamos lá para acompanhar. Então, Vossa Excelência vem, de fato, qualificar muito o debate em relação a esse tema. Temos que também lembrar o protagonismo que houve de vários deputados dessa casa nessa frente, que foram importantes, o deputado Tercílio, o deputado Evandro, o deputado Ademir Bir, tantos outros, o deputado Anibele, enfim, tantos outros que estiveram juntos nessa frente. E, inclusive, não querendo trazer sardinha para o lado da gente, que não é esse o perfil, mas esse acréscimo que Vossa Excelência destaca de 32% de superfaturamento nas obras foi, inclusive, requerido pelo meu mandato ao Tribunal de Contas e encaminhado pela Frente Parlamentar contra a prorrogação dos atuais contratos de pedágio ao Ministério Público Federal, que por conta disso, ou também por conta disso, toda essa investigação está sendo feita agora. Então, quero me colocar à vossa inteira disposição para contribuir em todo e qualquer debate, tanto para essa fiscalização que Vossa Excelência fala de maneira muito brilhante, quanto em relação aos estudos que nós temos que acompanhar de perto para que essa outra licitação não seja tão prejudicial para o nosso Estado. Parabéns e conte comigo, deputado. Muito obrigado, deputado Márcio Pacheco, da cidade que provavelmente mais sofreu com os contratos de pedágio do Paraná, que é Cascavel. E, na sua fala, faz justiça para os deputados daquela frente. Muitas vezes se imaginava que não poderia dar em nada, mas a política é um mecanismo de fala. Eu costumo dizer que política é psicanálise coletiva. Você fala, a princípio não faz sentido, continua falando, continua não fazendo sentido, continua falando mais, até que gera um clique na cabeça de quem está ouvindo, e com o tempo ela começa a perceber como não tinha chegado àquela conclusão antes. É preciso, portanto,
falar, falar e falar. Aquela frente, se não me engano, rodou por Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Campo Mourão, Cascavel. Eu também estive em Santa Helena em outro evento e foi muito importante. Bom, basicamente é isso. Gostaria de chamar a atenção para os senhores, portanto, para esse momento de concepção de um novo modelo de concessão rodoviária no Paraná. Nós não podemos repetir os problemas dos atuais contratos do Paraná. Nós tivemos 24 anos de erros que precisam ser eliminados para honrar o povo paranaense. Muito obrigado, senhor presidente.